Este programa é recomendado para maiores de 14 anos. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Elas em Ação. Estamos fechando juntos o mês de setembro, lembrando que o Setembro Amarelo é um convite à vida, à esperança e à coragem de mudar a rota quando algo não vai bem. Sempre é tempo de recomeçar, sempre é possível se inspirar e transformar a sua história. O programa de hoje está recheado de inspirações para fortalecer você, sua jornada e os seus sonhos. O ponto de encontro recebe uma convidada muito especial, a Raíssa Cabral Cardoso. Ela é gastróloga, especialista em panificação e confeitaria. Raíssa é CEO da Raves Baqueri, uma padaria artesanal online que une o sabor e propósito. Ela também compartilha conhecimento em projetos dedicados a mulheres, incentivando o empreendedorismo feminino e mostrando que talento e coragem pode gerar oportunidades. No episódio da Voz da Alma, a Cássia Vandamiati, terapeuta emocional e especialista em luto e perda, abre seu coração e compartilha sua jornada após a morte do seu filho. Ela nos mostra a luz da palavra de Deus e de sua missão terapêutica, que o luto não precisa ser curado, mas sim reconhecido e acolhido. No Papo de Negócios, vamos falar da ansiedade e depressão no universo empresarial, porque cuidar da saúde mental é também cuidar do seu negócio e da sua vida. Na hora do livro, refletimos sobre o poder da compra e de ler livros. Cada página é uma oportunidade de aprender, de se emocionar e de enriquecer a alma. Permita-se ser guiado pela leitura. Nossa dica de hoje é da escritora Bela Sarkis. O Café com Cláudia traz uma pergunta necessária. Quem cuida de quem cuida? Um chamado para olharmos também para quem está sempre oferecendo cuidado, lembrando que todo cuidador precisa igualmente de cuidado e de justiça. No Casal em Ação, vamos até o Festival Paralímpico que aconteceu no último final de semana, um momento de inclusão e esporte. O casal entrevistou os idealizadores do projeto e mostrou a força transformadora dessa iniciativa. Olá, pessoal, muito boa tarde. Hoje eu quero conversar com você que está sempre disponível, que cuida, que acolhe, que resolve, escuta, organiza, que faz. É com você mesmo. Você que é o porto seguro de tanta gente, mas que muitas vezes não tem onde ancorar. A pergunta de hoje é simples, mas bem profunda. Quem cuida de você? Então, pega seu cafezinho e vem comigo que eu vou te mostrar. Cuidar é um gesto lindo, nobre e necessário. Mas quando vira uma obrigação constante, sem pausa, sem reconhecimento, sem reciprocidade, vira um peso. E esse peso muitas vezes é invisível, porque quem cuida costuma sorrir mesmo cansada, ajudar mesmo sobrecarregada, seguir mesmo sem forças. A mulher cuidadora, seja mãe, filha, esposa, profissional da saúde, médica, professora, advogada e muitas outras, é sempre vista como forte e por isso raramente perguntam se ela está bem. Mas a força não é ausência de dor. E cuidar dos outros não pode significar abandono de si. Você precisa estar forte
e bem até para cuidar direito. A sobrecarga emocional de quem cuida é cruelmente silenciosa. Ela aparece na exaustão, na insônia, na irritabilidade, na tristeza que não tem nome e nem motivo aparente. E o mais grave, muitas vezes quem cuida não se permite pedir ajuda, porque acha que precisa dar conta, que é egoísmo parar, que é fraqueza dizer hoje eu não consigo. Mas deixa eu te contar uma coisa importante. Você também precisa de colo e carinho. Você também merece ser ouvida, abraçada e cuidada. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você tem o direito de existir para além do cuidado que oferece a todos. E esse direito está começando a ser reconhecido, inclusive pela Justiça. Decisões recentes do STJ e de alguns tribunais estaduais têm validado algo que há muito tempo era ignorado: o trabalho de cuidado e o doméstico, exercido somente por um dos pais, geralmente a mãe. Hoje, esse cuidado passou a ser valor econômico reconhecido. Isso significa que, no cálculo da pensão alimentícia, o juiz pode considerar não só o sustento direto da criança, mas também o tempo, o esforço e o impacto emocional de quem cuida diariamente sozinha. Essa valorização do cuidado não remunerado é um grande avanço, porque cuidar não é gratuito. Cuidar exige tempo, energia, saúde mental. E quando há essa desproporção entre os pais, isso gera impactos que precisam ser compensados. O objetivo é equilibrar as responsabilidades, fazer com que o pai assuma uma parte maior das despesas, reconhecendo que a mãe investe muito mais do que dinheiro, ela investe a vida. E isso nos leva a uma reflexão ainda mais profunda. O cuidado não pode ser invisível. Não pode ser romantizado como vocação e nem ignorado, como se fosse simplesmente natural. Cuidar é trabalho, é entrega e é presença. E quem cuida também precisa ser cuidada, emocionalmente, financeiramente e até socialmente. Então hoje eu te convido a olhar para si mesma com a mesma generosidade que oferece aos outros, a se perguntar: o que eu preciso? O que me faz bem? Porque quem cuida também precisa ser cuidada. E o cuidado começa por você. Eu te vejo no próximo sábado para mais um Café com Cláudia. Eu espero por vocês. Até lá. Sejam muito bem-vindos ao programa de hoje. No Papo de Negócio, vamos receber Ana Paula Barros. Ela é psicóloga, especialista em comportamento socioemocional e neuropsicologia. Ana, estamos no Setembro Amarelo, mês que representa a questão do suicídio. Quais dicas você consegue nos entregar hoje para empreendedores e empresários, visto que esse é o nosso dia a dia, né? Ansiedade e até mesmo para não gerar depressão. Boa tarde, Bruna, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Bom, esse tema é um tema bem relevante, onde nós trabalhamos muito com as questões da ansiedade e, por consequência, também a depressão. No meio do empreendedorismo, no meio dos empresários, um dos sintomas, e uma das doenças que tem acometido tem sido a ansiedade. A ansiedade, ela tem sido um alarme, que ele soa o tempo todo gritando dentro, não só dos empresários, mas uma população geral, mas os empresários, e os empreendedores especificamente, pelo fato, de ter que dar conta das coisas, de ter que resolver muitas coisas. Isso vai gerando, um impacto muito grande na vida deles. Tanto é que, em alguns casos, eles acabam até passando de uma ansiedade para uma própria depressão, que nada mais é do que um sofrimento, não é uma fraqueza, mas é um sofrimento em não dar conta, não conseguir dar conta de tudo aquilo que precisa ser resolvido, de tudo aquilo que precisa ser feito, e aí acaba sofrendo de uma forma gritantemente, e se isso não for cuidado ou tratado, em alguns casos leva, falando do nosso Setembro Amarelo, leva a pensamentos, suicidas e em alguns casos até mesmo a tentativas, então a gente precisa estar muito em alerta com essa situação. Certo. Ô, Ana, você acredita que de fato
o fator financeiro, ele determina ou ele contribui significativamente para esses sintomas? Sim, principalmente, né, especificamente nesse ramo empresarial, esse ramo do empreendedorismo. Ele gera, né, a questão financeira, ela gera um estresse no dia a dia, né, no dia a dia de uma população geral, mas em média e muito relevante, muito significativamente nos empresários, nos empreendedores, porque você vê o mês não terminar e o dinheiro já ter zerado. E precisar, né, ter formas, recursos, estratégias para dar conta daquilo que ainda tem a ser resolvido, daquilo que precisa ainda ser pago. Então, esse estresse do dia a dia, ele gera, sim, né, eu acredito que ele é um dos fatores, o vilão, na verdade, dentro desse ramo, porque ele acaba gerando, né, esse desgaste de uma certa forma físico, né, pelo esforço de ter que trabalhar mais, fazer mais, e o desgaste emocional, um desgaste mental mesmo. Então é muito importante nesse tempo, né, nesse processo desse estresse, ter consciência de pausar, de entender o que está faltando, até onde eu consegui ir, arrumar de estratégias, né? Então assim, o que eu consegui fazer? Priorizar o que é necessário. Então, essa dica é extremamente importante que você deu. Por quê? Nós aqui falamos muito sobre planejamento estratégico. Então, essa parte de parar, pensar e analisar contribui bastante para que a gente não consiga tomar decisões precipitadas, né, em nossos negócios. E entender que se por acaso a gente sente alguma coisa, é melhor procurar uma ajuda do que se sentir culpado, correto, Ana? Sim, é muito importante entender que esse autocontrole, né, esse senso de controle, de parar, de pensar, de direcionar, ele leva a uma diminuição da sobrecarga mental. Então, o processo de adoecimento, ele também perde força. E ainda assim, se não conseguir, se você perceber que não dá conta, é procurar uma ajuda, né, uma ajuda de alguém, de confiança, ou até mesmo de um profissional, para que possa junto, né, conduzir junto nessa condição emocional, mas também numa estratégia mais prática, né, mais diária, para que possa diminuir essa sobrecarga. Perfeito, Ana, muito obrigada pela sua dica, pela sua contribuição hoje. Vamos continuar esse tema, inclusive, no nosso Instagram, em uma live. Fique por dentro, não perca. E nos vemos no próximo programa. Muito obrigada. Empresário, você sabia que o maior comprador do Brasil é o governo? Todos os dias ele anuncia o que quer comprar e quanto ele pode pagar. Se você tem um CNPJ e ainda não vende para o governo, está deixando dinheiro na mesa. Imagine faturar em um mês o que você levaria 6 meses para faturar. Com a estratégia certa, isso é possível. Podemos te acompanhar desde a busca da oportunidade até o fechamento do contrato. Quer faturamento e garantia de pagamento? Então está na hora de olhar para o mercado de licitações. Entre em contato e vamos fazer sua empresa vender para o maior cliente do país. Licita.com.br. Vendas para o governo. Hoje eu vou compartilhar com vocês algo que considero verdadeiramente transformador: o poder de comprar e ler livros. Vivemos em um mundo de constante fluxo de informações, onde o ruído digital muitas vezes sobrecarrega nossos sentidos. No entanto, há uma magia única nos livros, uma mágica que pode acender nossa imaginação, expandir nossas mentes e enriquecer profundamente nossas vidas. Bem-vindos à Hora do Livro, sou Bela Sarquis e hoje, primeiramente, vamos considerar o livro como um portal para novos mundos e ideias. Quando compramos um livro, não estamos apenas adquirindo papel e tinta, estamos investindo em experiências. Imaginemos que cada página virada é uma porta para um universo diferente, esculpido pelas palavras de alguém que dedicou tempo e paixão para dar vida àquela história.
Ler nos permite viajar sem sair do lugar, experimentar vidas que nunca viveríamos de outra forma, entender culturas e perspectivas que são diferentes das nossas. É uma jornada de compreensão, elementos fundamentais para um mundo mais unido e solidário. Além disso, ler é um exercício poderoso para a nossa mente. Em um tempo em que a informação é frequentemente reduzida a breves resumos e manchetes, dedicar-se a um livro ajuda a cultivar a paciência, a concentração e a memória. Estudos mostram que a leitura regular melhora a conectividade cerebral, aumentando nossa capacidade de pensar de forma crítica e criativa. E conforme mergulhamos nas páginas, não apenas adquirimos conhecimento, mas também desenvolvemos a capacidade de conectar ideias de maneiras inovadoras. Algo essencial, seja nas nossas vidas pessoais ou profissionais. Precisamos também reconhecer o valor dos livros como uma fonte de inspiração e motivação pessoal. Quantos de nós encontramos força e coragem nas palavras de um autor? Quem nunca se sentiu forçado a mudar, a melhorar, a se reinventar após uma leitura profunda e tocante? Livros de autoajuda, biografias de pessoas inspiradoras, ficções que exploram o triunfo do espírito humano, nos levam a um potencial de acender a chama dos leitores e a buscar nossos mais verdadeiros e audaciosas pessoas dentro de nós. É uma cadeia criativa. E ao adquirirmos um livro, estamos apoiando autores, ilustradores, editores e livreiros. Então vamos manter viva a literatura. Estamos de alguma forma dizendo ao mundo que valorizamos o trabalho criativo, que acreditamos na história humana e na expressão através das palavras. É um investimento em ideias que moldaram e continuam a moldar nossa sociedade. Para finalizar, gostaria de lembrar que o ato de comprar e ler livros é, em última análise, uma declaração de liberdade. É o exercício do nosso direito de aprender, de crescer e de escolher quem queremos ser. É a busca incessante por sabedoria e verdade em um mundo muitas vezes obscuro pela complexidade. Ao encontrarmos tempo para ler, criamos espaço dentro de nós mesmos para a reflexão e o crescimento pessoal. Então, meus queridos, da próxima vez que passarem por uma livraria ou navegar na internet em busca de uma nova leitura, lembre-se do vasto potencial que aquelas páginas abrigam. Permitam-se ser guiados pelo fascínio de um bom livro, porque no fim das contas, ler não é apenas um ato de consumo, é um ato de transformação. Até a próxima. Tchau! Esse é o quadro Elas Defendem. Aqui vos fala Vânia Matos, eu sou advogada trabalhista e vim aqui descomplicar o direito para você. Hoje nós vamos falar sobre a suspensão de todos os processos que tratam de pejotização. O que é isso, doutora? Na prática, muitas empresas contratavam pessoa jurídica, contratavam prestadores de serviço através de PJ e MEI. Quando esse prestador encerrava o trabalho, ele ia para a justiça fazer o pedido de vínculo, dizendo que houve fraude e tudo mais. No Brasil, tiveram várias decisões diferentes. Algumas que reconheciam que aquele prestador de serviço era empregado e outras dizendo que o serviço não tinha vínculo, não tinha nenhum direito trabalhista. Por causa dessas várias decisões diferentes, o ministro Gilmar Mendes, lá do STF, mandou suspender todos os processos. E na prática, o que quer dizer isso, doutora? Todo mundo pode contratar sem carteira assinada que nada vai acontecer? Eu posso contratar todos os meus empregados como pessoa jurídica, como PJ, como MEI? Não, de forma alguma, não é bem assim. O ministro mandou suspender os processos que já estão em curso para decidir quem é que vai ser competente para julgar. Se é o juiz do trabalho ou o juiz lá da Justiça Comum, lá da Vara Civil.
Pois é, não pensem vocês, empresários, que vocês vão poder sair contratando todo mundo sem carteira assinada, que não vai haver mais vínculo empregatício. Não é isso. Eu preciso lembrar que quando você contrata alguém como prestador de serviço e não assina carteira, continua sendo fraude. Se essa pessoa que você contratou é tratado como empregado. Imagina, você contratou lá o seu pedreiro, o pedreiro não, mas o padeiro. Contratou o padeiro como prestador de serviço. Disse para ele que era para ele abrir um MEI, é algo muito comum nas empresas. Olha, você vai lá, abre um MEI, vai trabalhar aqui como prestador de serviço. Prestador de serviço, ele não tem vínculo, não tem direito trabalhista, mas também não pode ser tratado como empregado. O que é isso? Você não vai poder cobrar horário, ele não vai poder receber ordens diretas, ele deve poder ser substituído por uma outra pessoa, porque se nenhuma dessas opções forem afastadas, ou seja, se ele não puder fazer nada disso, ele vai ser seu empregado sim. Então não pense você, empresário, que essa decisão do STF, do ministro Gilmar Mendes, foi uma porta aberta para que você contrate todo mundo sem carteira assinada. Não é isso. Repito que continua sendo fraude. Então, fique muito atento. Até que o Superior Tribunal Federal, o STF, decida quem é que vai ser competente para julgar os processos que já estão em curso, aí esses processos vão continuar suspensos. Mas eu preciso relembrar você que empregado é aquele que deve ser tratado com pessoalidade, ou seja, ele não pode ser substituído. Empregado, ele recebe ordens. Empregado, ele recebe salário. Se o seu prestador de serviço estiver enquadrado nessas hipóteses, você está fraudando a lei, hein? Muito cuidado. Então é isso. Muito cuidado, porque não é porta aberta para poder continuar fazendo fraude ou contratando errado. Você tem dúvida se pode contratar com ou sem carteira assinada? Procure uma assessoria especializada, procure um advogado especialista. Tem muita gente jogando essa responsabilidade de dizer essa resposta, dizer se pode ou não pode, no colo do contador. Mas coitado dos contadores, né? Contador é contador, advogado é advogado. Então procure um advogado especialista e se oriente se no seu caso você pode ou não contratar sem carteira assinada. Esse é o quadro Elas Defendem e eu sou a Vânia Matos. Você já sentiu que o mundo seguiu, mas você ficou parada no tempo? Depois que meu filho Kevin partiu, minha rotina continuava. O despertador tocava, as pessoas falavam, o trabalho chamava, mas dentro de mim tudo parecia suspenso. É como estar presente no corpo, mas ausente da alma. Você já sentiu isso algum dia? Eu sou Cássia Vendemiati e você está no programa Voz da Alma. Te acompanharei nesta jornada. Essa sensação aparece quando você perde alguém ou algo muito importante. Não importa se foi morte de um filho ou um fim de um casamento, a falência de um sonho ou a quebra de um elo familiar. A perda mexe com tudo. A gente sente como se tivesse perdido o chão, o sentido, até a própria identidade. Comigo foi assim. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. A mulher que eu era antes da perda já não existia. Demorei para entender que o luto não era só tristeza, era saudade, culpa, raiva, medo, silêncio. E se a gente não cuida, vira um nó dentro de nós, que só cresce. Talvez você esteja aí, se perguntando se um dia vai conseguir respirar fundo sem chorar. E eu estou aqui para te dizer, é possível sim. Mas o primeiro passo é reconhecer a dor, parar de fingir que está tudo bem e acolher o que você sente sem vergonha.
No meu livro Lágrimas de Diamante, compartilho algo que nasceu da minha caminhada no luto. A fé abalada, mas não destruída, ergue-se como uma fortaleza inabalável, enraizada na promessa de que mesmo diante das tempestades da vida, há um firme alicerce em que podemos confiar. Esse alicerce é Deus, que nos sustenta quando tudo parece ruir. E a palavra confirma isso. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Isto está lá em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Essa passagem me abraçou nos dias mais escuros. Essa verdade me deu forças para continuar, mesmo chorando. E eu te digo, Deus está com você também, mesmo agora. Depois de muito tempo tentando sobreviver, busquei ajuda, estudei sobre o luto, me reconstruí e foi aí que nasceu o método Renascer e o grupo Mães Renascidas, onde acolho mães que perderam filhos. O que mais aprendi vivendo e atendendo mulheres é que o luto precisa de espaço, não para nos prender, mas para nos libertar. O luto não precisa ser curado, precisa ser reconhecido, acolhido e cuidado. Quero te convidar a dar um passo agora. Pegue um papel ou um celular e escreva: o que eu perdi que ainda não consegui aceitar. Seja honesta com você mesma. Escreva o que vier. Um nome, um sonho, um elo. Isso não é fraqueza, isso é força emocional. Obrigado por estar aqui comigo. Eu sou Cássia Vendemiati, terapeuta, mãe, mulher que aprendeu com muita dor que recomeçar é possível, seja qual for a sua perda. Eu estou aqui para você. A dor faz parte da sua história, mas não precisa ser o seu destino final. Se quiser falar comigo, acesse o link aqui embaixo. E lembre, o último sábado do mês estarei te esperando com o coração aberto. Essa foi a Voz da Alma com Cássia Vendemiati. Obrigada por me permitir entrar na sua casa e no seu coração. Seguimos juntos nessa jornada de renascimento. E pense qual foi a pior lágrima que você derramou diante de Deus. Saibam que tudo que nós pensamos ganha vida. Imagine ele transformando num diamante. O diamante, para ele se tornar diamante, ele precisa ser forte. Porque ele passa pelo fogo. Ele passa por vários processos para chegar a ficar lindo e maravilhoso como nós vemos num anel, numa joia. Mas você é precioso para Deus. Essa joia existe e ela precisa ser lapidada. E você às vezes não está deixando Deus lapidar. Vem pra cá, Brasil, senhor Margarizo passando por aqui, Brasil. Hoje estamos aqui, ó, Vila Olímpica de Duque de Caxias, Brasil. Viemos aqui cobrir esse grande evento que está acontecendo agora. E você, é claro, vai acompanhar tudo aqui no Casal em Ação com o senhor e senhora Margarizo. Vem pra cá, Brasil. E nós estamos aqui com a Adriana, coordenadora técnica desse projeto maravilhoso, esse Festival Paralímpico que acontece, nasceu lá no seu coração, Adriana. Quantos anos tem esse projeto? Quando foi que você começou esse projeto tão importante? Porque a inclusão, ela vai muito além de uma palavra. Porque muitos falam sobre a inclusão, mas poucos praticam a inclusão, né? Então, nós estamos no 7º evento. Por mais que hoje eu ainda me depare com as pessoas que me digam: nossa, não sabia que existia, mas o evento vem numa crescente desde setembro de 2022, né? Nós conseguimos ver que através do esporte é uma fala muito importante para o deficiente, né? E a gente consegue promover a inclusão. Num primeiro momento, a gente pensou em atender o deficiente. Hoje a gente atende a família inteira. Isso é muito importante. Cuidar de quem cuida. Quando eu tenho uma família saudável, eu tenho um deficiente bem cuidado.
né? Então, o projeto é isso. Isso aqui hoje é o combustível da minha vida. Eu não me vejo mais sem isso. Que não é feito por mim. Todas essas pessoas que vocês estão vendo aqui de verde, de amarelo, é um projeto feito a várias mãos. Estamos aí, só crescendo. E como você falou, não é só cuidar do deficiente, é cuidar da família. Sim. Porque, por mais que as pessoas falem, mas o autismo é levinho, só a família típica sabe o que passa. O que passa. Uma coisa que eu sempre repito para as pessoas, o deficiente não precisa de dia, ele precisa de respeito. Dia disso, dia daquilo, é um único dia. As pessoas têm que, nos outros 364, respeitarem e fazerem cada sua parte. É pesado? É, mas fica pesado porque muita gente não quer olhar. Se muita gente pensasse como eu penso, como os meus voluntários pensam, não ia ficar pesado para ninguém. Ia acontecer. Um dia que você vê, vão ter tantos autistas, vão descompensar. Para eles saírem daqui, as mães saírem daqui, brigando comigo, porque eles não querem ir embora. Então, é isso. Gratidão, vem aí, né? 2026. 618 crianças aqui. 2026, eu quero 2.000. O projeto é esse. E vamos chegar lá, hein? E, muito obrigada pela sua atenção. É um prazer enorme te conhecer. Igualmente. Conhecer, enfim, quem é a realizadora desse projeto tão importante para nossas crianças. Sou Jo. E sejam bem-vindos. Casa é nossa. Obrigada, meu Eu que amor. agradeço. Vem pra cá, Brasil. Continuamos por aqui, Brasil. Estamos aqui com a mamãe Tayane, mãe do Paulo. Não é isso, Paulo? Paulo Vitor, Brasil. E eu quero que a nossa querida deixe aqui um pouco do relato sobre a emoção de estar participando de um evento tão importante quanto esse. Primeiramente, bom dia a todos. É, gratificante, né? Por causa que no mundo, no país inteiro, precisamos ter pessoas com mais empatia. Aqui para Duque de Caxias, a gente sabe que a inclusão acontece e que seja um exemplo para os outros municípios aí vizinhos também, que às vezes ficam um pouco em déficit. Eu vejo que é um trabalho de formiguinha. Cada dia um pouquinho vai acrescentando mais. Então, quem sabe lá no futuro, esse trabalho de formiguinha vira grandioso. É isso aí. A intenção é cada dia mais melhorar, né? Já estamos na 7ª edição. Estamos aqui com o Paulo Vitor, Brasil. Já confessou para mim aqui que é goleiro. Paulo Vitor, como é que foi hoje? Como é que foi a emoção? Você tomou gol ou não? Não, hoje não. Hoje não passou nada. Não, aqui é jogador, goleiro caro, né? Também eu sou lá de Belfor Roxo, né? Santa Maria, sou do Colégio São Bernardo, né? Quero prestigiar a minha escola, né, também. E a minha equipe lá da minha sala, eu sou da 701, que me apoia como goleiro, né, da equipe, né? Aí qualquer coisa que eles me avisam para não deixar passar despercebido, né? E estamos aí, gostei muito do evento, né? E quero parabenizar o evento. E vem pra cá, Brasil, que eu tô com eles! O Caio, o Alexandre e o Davi. E aí, como é que tá se sentindo? Como é que tá sendo o evento hoje aí? Fala comigo. Agradeço pelo carinho da família Margarizo, que já nossos amigos há bastante tempo. E hoje aqui é muito gratificante pra gente. A gente vê que a cidade do Duque de Caxias está abrindo portas para a inclusão, né? O Festival Paralímpico é muito importante, onde aqui tem muita gente, bastante gente que tem suas deficiências, que tem suas dificuldades e que aqui é um local de inclusão, onde todo mundo se sente bem, se sente unido. E é o que é mais importante para a nossa sociedade. Eu acho que cada vez mais, quando a gente vê eventos como esse, ser divulgado, chamar as famílias, ter uma organização boa como está tendo, então eu parabenizo toda a administração e meus parabéns. E não podemos esquecer do livro, gente, porque é um livro gostoso de se ler, onde o Caio conta a experiência dele com seu irmão. Cadê o Davi? Davi? Cadê o Davi? Vem dar um oi, Davi! Eu. Esse livro é sobre você. O livro Além do Autismo. Você pode... Caio, como é que faz para poder estar adquirindo o seu? Então, é só me seguir lá no meu Instagram, Caio Além do Autismo. Lá tem o link da bio, onde você pode estar encontrando ou entrando em contato comigo, que a gente também faz essa presenças em locais de inclusão, onde a gente faz roda de conversa em palestras e a gente leva o livro para estar divulgando, para estar vendendo lá. E é muito importante, o livro conta a história sobre o meu irmão Davi, ele tem 12 anos, ele tem um autismo. E como família típica, eu estou muito feliz de estar participando de mais um evento inclusivo, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. O Davi saiu daqui muito feliz, participou de tudo, e isso não tem preço, tá bom? Obrigado. Vem pra
cá, Brasil, eu ainda tô aqui no Festival Paralímpico e agora eu tô com a galera do projeto Por Elas! Prazer estar com vocês aqui. E qual a importância desse evento para o seu projeto, Nete? É um evento que acontece, né, sempre, acho que de 3 em 3 meses, se eu não me engano. É a segunda vez que o projeto está participando. E é um evento que trabalha realmente a inclusão. Aqui, as crianças atípicas se sentem capazes de jogar um basquete, jogar um futebol, coisa que em outro local é bem difícil. E o nosso projeto hoje está só com essas mães, mas nós temos 135 mães no projeto que a gente participa. É um projeto que existe há 2 anos. E ele ajuda na inclusão de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, para trabalhar também a autoestima dessas mães, porque precisamos. Precisamos, Brasil! E nós estamos aqui com o Sandro, ele que é o mais conhecido como Sandrinho aqui na nossa cidade, sei. E ele é esposo da Adriana, a idealizadora desse projeto tão bacana e importante para a nossa cidade. Sandro, quando foi que você se lançou junto com a sua esposa? Como foi para você ver a evolução desse projeto tão importante na vida dela? Ela iniciou, né, em 2022, né, numa caminhada. Nós éramos amigos na batalha, eu na saúde, ela na área de advocacia dela e na área de atendimento à população. E ela sempre me convidou para estar, para ajudar, e eu não tinha tempo hábil para isso. Porém, depois eu falei, vou agarrar com o residente, vou estar junto com você sim. É um projeto lindíssimo, entrei a partir do 3º e contagiei. Eu vou te falar, não sai, não consegue sair, não consegue largar. Isso é muito gostoso, é um dia ímpar na nossa vida. Estar com essas crianças queridas, ajudar a mostrar de forma lúdica, né, um pouquinho do que é o esporte paralímpico, né, que vem ganhando destaque no nosso Brasil. Eu falo assim, eu de coração fico emocionado, igual a ela. Ela me contagiou de forma muito grandiosa. Tem de ser minha esposa, uma pessoa guerreira, mas é uma batalhadora da causa, pode ter certeza. Isso aí a gente não para mais não, é daqui para cima, é voar. Júlia, o evento hoje foi maravilhoso, foi importante demais. Você é uma menina nova que a gente vê que se dedica de verdade às nossas crianças atípicas, às nossas crianças neurodivergentes, né? Como que você se sente como voluntária? A emoção que você sente de você saber que você é tão importante na nossa cidade? Eu costumo falar que não existe eu ou você, ele, ela, existe nós. E a inclusão, ela tem sido vista verdadeiramente na nossa cidade todos os dias. Poder fazer parte disso como uma voluntária, isso enche meu coração de alegria. Para mim, é um prazer e é uma honra. É um privilégio de Deus. E é isso aí, gente. Nós encerramos aqui no Elas em Ação. Vem pra cá. Todo mundo fala, todo mundo conhece os procedimentos minimamente invasivos. Ou já fez, ou conhece alguém que fez. Eles estão cada vez mais populares, trazem ótimos resultados e fazem parte da rotina de quem busca beleza com praticidade. Mas o que quase ninguém comenta é que até os procedimentos mais simples também possuem risco. São riscos pequenos, eu reconheço, mas que precisam ser conhecidos, porque a informação é o que garante escolhas mais seguras e conscientes. Entre os procedimentos mais procurados estão as enzimas, que ajudam, por exemplo, a redução de gordura localizada. A toxina botulínica, que é super popular para suavizar rugas e linhas de expressão. Os preenchimentos faciais corporais para dar volume e também os bioestimuladores de colágeno para melhorar a qualidade da pele. Eles são chamados de minimamente invasivos porque não exigem internação e nem centro cirúrgico. São procedimentos que costumam ter recuperação rápida, resultados perceptíveis em pouco tempo. Mas precisamos lembrar, minimamente invasivo não quer dizer isento de risco. Um exemplo é o preenchimento facial. Quando aplicado em áreas delicadas, como o nariz ou a boca, pode acontecer uma complicação chamada necrose. Isso ocorre quando o produto, no caso o ácido hialurônico, obstrui um vaso sanguíneo e interrompe a circulação. O tecido começa a escurecer, a pessoa sente dor, incômodo e às vezes até esquenta a área. Se não houver um tratamento imediato, pode ser necessário até recorrer a cirurgias reparadoras. Nos preenchimentos corporais, as complicações também podem ser muito sérias. Em casos mal conduzidos, podemos deixar sequelas que
comprometam não só a estética, mas também a saúde e até a mobilidade do paciente, levando a consequências que impactam a vida da pessoa de forma duradoura, como a necessidade de reabilitação ou até mesmo o uso de cadeiras de rodas. Por isso, mesmo os procedimentos mais simples, como, por exemplo, a aplicação de enzimas, podem gerar complicação se não forem realizados com as técnicas adequadas e dentro dos protocolos de biossegurança. É justamente aí que está a chave, o ponto-chave, o ambiente e a conduta profissional. Consultório é o lugar certo para esse atendimento, nunca a casa do cliente ou locais improvisados. Isso porque apenas um consultório preparado tem os equipamentos e a estrutura e condições de higiene necessárias para garantir a segurança do paciente. E a biossegurança vai além do espaço físico, como consultório. O profissional deve usar um jaleco exclusivo para o consultório, porque para não trazer micro-organismos da rua, as unhas devem ser curtas, higienizar as mãos corretamente, trocar as luvas sempre que tocar em superfícies como fechaduras ou um celular. Parece detalhes, mas não é. E as superfícies, elas acumulam micro-organismos que podem levar para a pele do paciente, aumentando o risco de infecção. Os cuidados são fundamentais e também o uso de equipamentos autorizados pela Anvisa e produtos com aval da Anvisa e na validade. E lógico que a escolha do profissional é um passo decisivo para a segurança do paciente. Busque referência com amigos, familiares que já fizeram o procedimento. Observe os resultados reais. E é muito importante analisar se esses resultados parecem naturais e se atende às suas expectativas. Esse profissional tem que demonstrar responsabilidade. Além disso, existe uma maneira muito simples e acessível de confirmar a habilitação do profissional. Basta pesquisar o nome dele no site do conselho da sua categoria. Lá é possível verificar se ele realmente possui registro ativo, se ele está autorizado a realizar esses procedimentos. Essa checagem leva apenas alguns minutos e traz uma segurança enorme. O aumento da procura dos procedimentos minimamente invasivos mostra como eles já fazem parte da vida de muitas pessoas. Eles são rápidos, trazem benefícios estéticos maravilhosos e um pós-tratamento tranquilo. Mas junto com a popularidade cresce também a responsabilidade de informações que existem. Os riscos, sim, e precisam ser respeitados. Por isso eu sempre reforço, a beleza só faz sentido quando anda junto com a saúde, a responsabilidade e o bem-estar. Quando esses três caminham juntos, aí sim os resultados são duradouros, naturais e, acima de tudo, seguros. Raíssa, seja muito bem-vinda ao nosso ponto de encontro aqui no Elas em Ação. É uma alegria te receber hoje aqui. Antes de começarmos, queria abrir um espaço para você deixar suas primeiras palavras. Primeiramente, gostaria de agradecer muito ao Elas em Ação e a Alice Loures por esse convite tão especial. É uma honra estar aqui para poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória e da história da Ravis Bakery, minha padaria artesanal online.
A Raves nasceu de um sonho, da vontade de resgatar memórias afetivas através da panificação e da confeitaria, levando para cada cliente aquele sabor de padaria antiga, feito com carinho, cuidado e muita dedicação. Estou muito feliz de ter a oportunidade de contar um pouco dessa caminhada e dividir com vocês como esse projeto foi ganhando vida e vem ganhando vida até hoje. Raíssa, conta pra gente um pouquinho de quem é você, além de chefe. Suas origens, sua família, suas lembranças que marcaram o início da sua paixão pela cozinha. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, Baixada, em Nilópolis. Morei inicialmente com meus pais em Belfor Roxo e com 2 anos de idade, eles resolveram se mudar para Mesquita, onde moramos até hoje. Meu pai sempre trabalhou muito, porque junto ele e minha mãe tomaram a decisão de que ele trabalharia para nos sustentar. Minhas lembranças maiores, assim, com certeza é o da minha mãe, que sempre amou cozinhar e por causa da minha avó, ela passou isso de certa forma para mim. Mas sem se dar conta de que eu levaria isso tão a sério a ponto de querer me profissionalizar e viver disso. Em que momento você descobriu que a gastronomia seria mais do que um hobby, que seria realmente o caminho da sua vida? Eu comecei a cozinhar desde muito cedo, sempre tive uma certa curiosidade em relação à cozinha. Então, desde muito nova, eu tomei a decisão em fazer um curso profissionalizante de cozinheiro. Ainda no ensino médio, para ter certeza de que eu queria mesmo entrar na faculdade, eu comecei esse curso. Então, para custear esse curso, eu precisei trabalhar. E o que eu conseguia fazer na época, que era o que eu sabia, era sobrancelha. O que eu recebia pagava parte do curso e com o restante meu pai me ajudava, já que o valor era muito alto. Dentro de 1 ano eu estava formada e após isso, tendo certeza, né, de que eu queria mesmo fazer gastronomia. Meu pai não podia custear a faculdade junto à minha mãe, a faculdade particular. Então eu estudei, prestei vestibular e consegui uma bolsa para realizar o meu sonho. Como foi dar os primeiros passos profissionais nesse universo? Houve alguma situação ou experiência que confirmou para você que você estava no caminho certo? Eu estava em um momento da minha vida de agora ou nunca, sabe? Eu trabalhava embarcada, eu ficava 14 dias no mar e 14 dias em terra, em plataformas e navios petrolíferos. Entrei de cabeça em algo que, para mim, era a solução da minha vida. Estudei muito, passei nas provas que eram necessárias para aquele momento, e quando eu comecei a trabalhar, me frustrei. Vi de perto, assim, que não tinha nada a ver com o que havia sido prometido, e para mim, passar 14 dias sendo frustrada não compensava. Foi aí que, dentro de 14 dias eu estando de folga, eu pensei, por que não fazer cinnamon roll para vender? Dentro disso, eu vendi muito, daí nasceu a minha tão sonhada padaria artesanal, Raves Bakery. A Raves nasceu e para mim hoje ela significa promessa, sabe? Porque a mente de um empreendedor é muito louca. Normalmente ninguém entende. Eu comecei sem nada, mas eu sempre vi a Raves ganhar o mundo. Por mais que muitos duvidassem e muitos duvidem até hoje. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou até aqui? E o que te manteve firme diante das dificuldades? Meus maiores desafios dentro da minha profissão, com certeza, foi ter que lidar com tanta gente fora de controle. Infelizmente, existem fatores de risco específicos associados à cozinha profissional, como a competitividade, o perfeccionismo, a pressão para performar, além da longa jornada de trabalho, o ritmo intenso, o ambiente muitas das vezes acaba sendo muito hostil. E quem está acima de nós, digo, o chefe de cozinha ou até mesmo o dono do estabelecimento, normalmente abre um empreendimento sem nem ter noção das boas práticas de manipulação. E aí ele quer tratar o colaborador de forma inadequada. E é por isso que existe tanto risco de suicídio em ocupações de hospitalidade. Se tivesse que definir em poucas palavras o que torna o seu trabalho diferente, único e especial?
Costumo dizer que o conceito da Haves é ter praticidade. Hoje o cliente não precisa mais sair de casa para ir até a padaria, porque nós levamos até o cliente. Cada pão é preparado de forma artesanal e com uma longa fermentação. E mesmo com todo esse cuidado, em cada detalhe, o que realmente faz toda a diferença é o propósito da Haves. É impossível você consumir um pão e não sentir o afeto por trás dessas longas horas de trabalho e muita dedicação. Assim, nós resgatamos as memórias afetivas das padarias antigas e transformamos algo simples como o pão em uma experiência de acolhimento e conexão. Como é seu dia a dia no ateliê? Qual é o momento da rotina que mais te encanta? Eu costumo dizer que meu primeiro compromisso do dia é comigo mesma. Se eu não acordar e fizer meu devocional, depois disso treinar, eu não tô pronta para vencer esse dia. Após tudo isso, o dia a dia aqui no ateliê começa e é tudo muito corrido. Além das jornadas fixas, tem também as prontas entregas e as encomendas. E com certeza o que mais me encanta é quando o cliente recebe o produto e manda assim: não deu tempo nem de tirar uma foto, estava uma delícia. Com certeza é isso que me faz saber, que me faz ter certeza de que eu estou no caminho certo. Já teve algum feedback ou experiência com clientes que te emocionou de verdade e te fez ter certeza de que vale a pena continuar? Desde que eu comecei a estudar gastronomia e trabalhar com gastronomia, eu venho gravando conteúdo para as minhas redes sociais. Então, são anos expondo a minha rotina e o meu trabalho. Com isso, cada vez mais pessoas conhecem a chefe Raíssa e a Haves Bakery, minha padaria artesanal online. O que mais me emociona dentro disso tudo, com certeza, são os feedbacks. Em um mundo onde muitos procuram algo para criticar, deixar palavras ofensivas e nos deixar para baixo, também existem pessoas que estão ali para dar uma palavra de motivação e incentivo, e às vezes é tudo que a gente precisa. Quais são os seus sonhos daqui para frente, Raíssa? Você pensa em expansão, novos projetos ou até em ensinar sua arte para outras pessoas? Meu maior sonho, com certeza, é ter a Haves mundialmente reconhecida. E para isso eu tenho trabalhado bastante, né? Inclusive, estamos com um projeto de extensão que eu ainda não posso compartilhar, mas logo, logo eu não vejo a hora de falar para todos vocês. E eu pretendo sim também ensinar tudo que eu sei. Inclusive, hoje eu já faço parte de um projeto onde eu ensino mulheres corajosas a empreender com bolos e biscoitos vendáveis. E assim que possível, eu pretendo montar também um e-book para ensinar as pessoas como fazer pão do zero e vender de forma remota, diretamente da sua casa, igual eu comecei. Para encerrar, que mensagem você gostaria de deixar para quem sonha em empreender, seja na gastronomia ou em qualquer área, mas ainda sente medo de começar? A verdade é que o medo sempre vai existir. Se não for com medo, nunca vai ser. Então não liga para as pessoas que criticam, porque essas sempre vão existir. Se agarra àqueles que tentam te levantar de certa forma e que verdadeiramente estão ao seu lado. Meu namorado, hoje quase esposo, estamos prestes a nos casar, né? E ele sempre acreditou assim desde o início. Então a nossa prioridade hoje ela tem sido a Haves, porque juntos nós vemos potencial e nesse período ele acabou virando meu sócio. Então ter alguém para compartilhar tudo isso que está acontecendo é essencial. De qualquer forma, comece com o que tem, que aos poucos você vai conseguir adquirir o que é necessário. Raíssa, muito obrigada por compartilhar sua história, sua jornada de superação e toda a inspiração que nos trouxe hoje aqui no Ponto de Encontro. Desejamos muito sucesso para você, para seu ateliê e para todos os sonhos que ainda estão por vir. Foi com muita alegria e enorme prazer em recebê-la aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.
Gente, eu sou a doutora Letícia Alminhana, eu sou psicóloga e pesquisadora da área de espiritualidade e saúde mental há mais de 20 anos. E eu resolvi contar um pouco os bastidores das minhas pesquisas e a minha história pessoal com o tema através desse livro, que se chama Contando Pra Mim, que conta um pouco da minha história com a espiritualidade, com a religiosidade, sendo uma psicóloga e me formando em psicologia e tudo que me levou às pesquisas que eu fiz a vida inteira, que foram uma tentativa de diferenciar pessoas que têm crenças religiosas, experiências espirituais, de pessoas que estão desenvolvendo transtornos mentais graves. Então, a minha pesquisa da vida inteira foi sobre isso, e aqui eu conto um pouquinho, explico um pouquinho os bastidores de por que eu pesquisei tudo isso a vida toda, e conto um pouquinho também dos resultados de pesquisa, de como que a gente diferencia uma experiência religiosa ou espiritual que faz sentido para a pessoa e que é saudável, de uma experiência que não está saudável e que não é espiritual, às vezes é uma experiência ligada a algum transtorno mental, alguma questão mais grave de saúde. A gente da psicologia precisa muito saber isso e de alguma forma eu estou trazendo isso numa linguagem bem acessível, contando a minha história, contando história, aqui tem história engraçada, tem história de amor, tem história de perda, acho que vocês vão gostar. E eu estou fazendo o lançamento desse livro em Salvador, na livraria LDM, que fica no Shopping Passeio, esse domingo agora, dia 6 de julho, às 15 horas da tarde. E queria convidar vocês para estarem lá comigo. Eu vou estar com a Ana Marta, que é psicóloga também, e a gente vai estar debatendo um pouco sobre o tema espiritualidade e saúde mental. Um beijo, vejo vocês por lá. Encerramos este programa com a esperança e coragem para o novo. Que você se permita recomeçar. Sempre que sentir necessidade, nunca se esqueça, você não está sozinha. Temos um encontro marcado no próximo sábado, às 15h30. Enquanto isso, nos siga nas redes sociais e se quiser rever este episódio ou outros, é só acessar o nosso canal lá no YouTube. O Elas em Ação volta no próximo sábado. Te espero aqui. Tchau, tchau.